Pegou o microfone das meninas? Você já ligou? Tá, pode ir. Pronto. Então olha só. Semana passada a gente teve uma reunião, era o G2, não é isso? O negócio do decolar. E aí a Adriana estava levantando a bola sobre alguns temas que a gente poderia abordar, né, para falar aqui. A gente começou na sexta-feira passada com o excelentíssimo Felipe, que deu um show aqui. E eu pedi para falar sobre esse assunto. Na verdade, esse assunto não estava na pauta, mas eu percebi, né, que a gente realmente está pecando em algumas coisas, né? E aí me deu vontade de falar sobre isso daqui, beleza? Que é o quê? Planejamento, né? Os princípios do planejamento, né? Que é uma coisa que está faltando demais aqui na agência pra gente, sacou? Bom, quando a gente fala de planejamento, o planejamento hoje ele serve para tudo, sacou? Ele serve tanto no âmbito pessoal como no âmbito pessoal, ou no âmbito pessoal como no âmbito profissional, sacou? A gente se planeja 24 horas do dia, velho. Tudo que a gente faz é uma consequência de um planejamento. Essa é a realidade, né? A gente já acorda, a gente já pensa no dia seguinte o que a gente vai fazer, né? A gente já acorda, já tem uma rotina, né, pré-estabelecida do que a gente sempre faz, e isso tudo é oriundo de um planejamento. Então, é muito importante que a gente, para conseguir entender um pouco sobre o planejamento dentro do âmbito empresarial, a gente faça esse exercício também no nosso âmbito pessoal, sacou? Não adianta nada a gente tentar colocar algo, tentar fazer algo dentro da empresa, sendo que a gente não faz no nosso dia a dia. Então é muito importante isso, tá certo? Bom, dentro da empresa, a gente já faz, né, alguns planejamentos aqui, né, a cada 3 meses, etc. Mas dentro da empresa é muito importante essa questão do planejamento. Planejamento e processo, sacou? Principalmente para os nossos clientes, né? O planejamento, né, ele visa o quê, na realidade? Para o cliente, né? Eu separei 3 pontos, beleza? Aqui, que o planejamento ele visa a questão do fortalecimento, relacionamento e lançamento para um cliente, beleza? Dentro do planejamento, a gente precisa estabelecer alguns tipos de processos. Esses processos eles iniciam com o quê? Primeiro, com eu chamo de brainstorming, beleza? Que seria o que isso? Seria aquilo que a gente fez aqui na Semana do Decolar, né? Em que todo mundo trouxe as ideias, né? A gente conversa sobre alguma determinada demanda, alguma determinada situação, e a gente solta as ideias para que a gente possa elaborar algum plano, beleza? Estratégico em cima disso, sacou? E depois do brainstorming, o que a gente faz? A gente define as regras, né? Quais são as regras para um bom processo que eu acho, né? Equipe, prazo e ferramenta. A gente tem uma equipe boa, tá certo? Uma equipe bem dividida, certo? Onde cada um saiba o que deve ser feito, né? Dentro daquele processo. O prazo também, sacou? É preciso a gente estabelecer prazos dentro desse processo para que o planejamento possa ocorrer bem, tá certo? E a questão da ferramenta. Hoje em dia é muito importante essa questão da ferramenta, porque as ferramentas hoje vieram para facilitar a nossa vida, sacou? Para fazer com que a gente consiga potencializar todo o nosso planejamento e o nosso processo também, beleza? Depois da gente definir as regras, a gente parte para as estratégias, beleza? Quais são as estratégias que a gente vai tomar, beleza? Para esse cliente, tá certo? Eu até anotei aqui quais são as estratégias que a gente pode tomar. Quais estratégias que a gente pode tomar? Eu botei aqui. Para quem a campanha é voltada, beleza? Em quais canais essas pessoas estão? Quanto tempo a campanha dura? Qual o budget disponível? Isso é uma coisa importantíssima dentro do planejamento, sacou? O budget, esse é um dos pontos principais da gente. Não adianta nada a gente ter ideias mirabolantes aqui, sendo que a gente não tem, às vezes o nosso cliente ele não tem um capital disponível para fazer aquilo, tá certo?
Outra coisa importantíssima, muitas vezes o cliente ele chega até a gente querendo que, nos usando como se fosse uma ferramenta de solução de problemas, quando na verdade às vezes não é. Quando a gente está criando a estratégia para o cliente, a gente vai analisar o cliente também, o que ele quer, o que ele espera com isso, né? Qual é o resultado, né, financeiro ou de vendas, etc, que for, sacou? E a gente precisa analisar isso friamente. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente tem um cliente que quer fazer impulsionamento e o cara vende quentinha, sacou? O cara trabalha com quentinha. E aí o cara quer fazer um impulsionamento, quer fazer gestão de tráfego, etc. E aí, quando a gente vai traçar as métricas, etc, de acordo com o que o cara, para chegar à expectativa que ele tem, a gente chega no denominador que ele seria necessário vender, por exemplo, 200 quentinhas com o budget que ele tem, sacou? Só que nem ele consegue vender 200 quentinhas. Então, às vezes, sacou? Um cliente como esse, a gente não consegue trabalhar, sacou? A gente não consegue não pode criar essa expectativa nele como se a gente fosse uma solução, sacou? Para esses problemas que ele possa vir a ter ou coisas que ele queira, que ele busca alcançar com essas ferramentas, sacou? Que aí entra nessa questão que eu falei, quais resultados mínimos que são esperados? É aquele choque de realidade que a gente dá pro cliente, sacou? Pô, negão, ó, você espera fazer isso, você acha que você vai alcançar com essa estratégia, com isso que você quer contratar com a gente, mas isso não vai acontecer, sacou? Esse choque de realidade ele é muito importante pro cliente. A gente tem casos aqui de, por exemplo, nosso amigo Marcos, em que ele, quando começou aqui na empresa, vendendo cardápio, ele entrou com aquele pique de querer vender tudo, sacou? Ele queria vender tudo. Então ele vendia o que o cliente queria, sacou? Independente se a gente fazia ou não fazia. Então ele supria a expectativa do cliente naquele momento. Só que depois, quando a gente ia entregar o produto, a gente não conseguia entregar aquilo que ele tinha prometido, sacou? Então, era muito melhor pra gente ter dado esse choque de expectativa no cliente, sacou? De tipo, ó, não tem condições, não vá por aí não é o caminho correto, sacou? Para que você possa alcançar aquilo que você almeja, etc. Ou você vai precisar gastar muito e o seu produto ou o seu serviço não tem condição de fazer isso, sacou? Do que a gente simplesmente vender, entendeu? Bom, e eu botei aqui, ó, planejar é pensar de que forma a campanha será feita, mas considerando que ela seja capaz de estar em termos que agradem a gestão de marketing. Naturalmente, se espera também o sucesso das ações. Beleza? Então, mais ou menos isso que eu estava falando. Ou seja, a gente precisa dar esse choque de realidade, mostrar para o cliente o caminho e a gente atestar que esse caminho que a gente mostrou para o cliente é o caminho que é o correto, sacou? Também não adianta nada a gente chegar, dar um choque de realidade no cliente e a gente chegar aqui, falar pra ele que, porra, ó, vamos fazer dessa forma, assim, assim, assado, e no final das contas as coisas não deram, né, o resultado esperado que a gente tinha prometido pra ele se ele andasse por aquele caminho que a gente trabalhou. Enfim, e aí a gente mede essa questão dos resultados, beleza? Bom, eu coloquei outro ponto aqui, que é o seguinte. Dentro do processo, eu falei mais cedo que a gente divide, né, a equipe. Eu falei da equipe, cada um sabe o que faz, etc. E é muito importante que cada pessoa tenha a capacidade de fazer aquilo, né, em que ela está voltada para fazer e que ela não dependa de outras pessoas para fazer aquilo, sacou? Ou seja, a questão da preocupação com o processo daqui, que é muito importante. Se a gente for lembrar da sexta-feira passada o que Felipe falou, da questão de que tudo tem que estar muito amarrado, sacou? No processo de venda, é mais ou menos aqui também na hora do planejamento. Não adianta nada a gente fazer todo o escopo, né? Criar todo o planejamento, tudo certinho, definir o budget junto com o cliente, as estratégias, quais canais que a gente vai utilizar, se a gente vai utilizar e-mail marketing, se a gente vai utilizar SMS, se a gente vai utilizar tráfego, etc. E chegar na hora,
aquela pessoa que foi responsável por determinada ação, ela não conseguir entregar o resultado esperado. Ou seja, todo mundo depende, né, de todo mundo. Então o que eu coloquei para isso? Que cada cachorro que lamba sua caceta. Essa é a realidade, sacou? A gente tem que saber que a gente precisa entregar resultado de acordo com o que foi acordado. A gente não está pedindo nem menos nem mais aqui a ninguém, sacou? A gente não pede nem menos nem mais. A gente pede que seja entregue aquilo que foi estabelecido, né? Dentro de um planejamento se discute muito essa questão, né? de comprometimento, de entrega de resultado, né? Das pessoas. Então, e nesse planejamento, tá certo? E nessa criação desse planejamento, é muito importante que exista essa abertura, tá certo? Dentro da equipe, para que as pessoas consigam expressar se elas têm condições ou não de entregar aquilo que está sendo proposto pela equipe, pela empresa, para o cliente. Beleza? Porque depois que passa essa parte, meu irmão, realmente tem que se entregar. Se a gente não entregar, tudo desanda. Beleza? Então, quais são os pontos chaves, velho, para um planejamento? Eu botei aqui, né? Para um lançamento, para uma campanha, né? Divulgação, parcerias e retenção, né? Quais são os canais? Como é que a gente vai divulgar isso? Beleza? Onde é que a gente vai divulgar, né? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para divulgar? Essa parte de divulgação ela é muito importante, porque uma coisa que a gente peca aqui às vezes é que a gente não consegue, na maioria das vezes a gente não se veste como um cliente, sabe? A gente não olha pelos olhos do cliente. É muito importante que a gente tenha essa visão, sacou? E isso não acontece. É muito raro acontecer, tá certo? Não só aqui, mas as empresas, sacou? Geralmente, isso é um diferencial. Quando a pessoa tem essa visão, quando a pessoa tem ela chama pra si essa responsabilidade, sacou? De que, porra, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ver porra, se eu fizer isso, será que eu vou gerar o resultado que eu espero para o meu cliente? Será que ele vai perceber, né, essa geração de resultado, enfim, né? Ou seja, as coisas, as diferenças às vezes estão nos mínimos detalhes, sacou? Então, às vezes, a gente pode determinar qual é o tipo de divulgação que a gente vai utilizar, mas se ela não estiver casada, né, se ela não estiver bem diagramada, se ela não estiver bem estruturada, se ela não estiver tocando nas dores, enfim, né, gerando a expectativa que o nosso cliente deseja, sacou? Ela pode não gerar o resultado esperado para o nosso cliente, beleza? Eu falo muito aqui que existe um limite, né, de qualidade de serviço. Quando a gente passa desse limite, ele acaba sendo imperceptível para o cliente, certo? Isso também acaba sendo um problema às vezes. Às vezes a gente quer entregar muito, quando na verdade o cliente não precisa que a gente entregue tanto, sacou? Entendeu? Observem sempre que a Apple, por exemplo, na hora que ela vai entregar um produto, ela tem a possibilidade de entregar um produto muito melhor do que aquele que ela está entregando. Mas por que ela não entrega? Né? Pra sempre ficar com aquele gostinho de porra, de que, sabe, tem coisas novas, que pode acontecer, né? Que tem uma ferramenta que vai ser lançada diferente. Porque quando ela lança um celular novo, ela lança uma funcionalidade nova apenas para aquele modelo de celular, sendo que é possível que ela lançasse aquela funcionalidade para os outros celulares também. Sabe? Então tudo isso é estratégia, tudo isso é a gente pensar em entregar aquilo que seja o suficiente para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes. Nada muito acima e nada muito abaixo, beleza? Então sempre se coloque, né, como se fosse o dono daquele negócio que você está criando, daquela peça, daquela estratégia, né? Isso é muito importante mesmo. Sacou? Por quê? Porque assim você vai conseguir também vender para o cliente. Quantas vezes aqui acontece da gente criar uma estratégia, né? Criar uma campanha e o cliente no primeiro momento não gostar ou não entender, né? E a gente tem que explicar, né? Para o cliente, às vezes a gente explica, o cara, pô, ótimo, beleza, tá certo, pô, tá tudo certinho, etc.
O cliente espera que a gente não precise chegar nesse ponto às vezes. Ele espera que a gente já entenda ele, né? E entregue aquele resultado que ele almeja. A questão das parcerias, isso é muito importante também, sacou? Dentro do planejamento, a parceria ela é muito importante. Ou seja, hoje em dia funciona bastante essa questão de collab, de parcerias mesmo com outras empresas. Por exemplo, quando a gente faz uma gestão de tráfego, a gente é parceiro do Facebook, a gente é parceiro do Google, sabe? Existe uma troca aí. Por mais que eles ganhem dinheiro, a gente também ganha dinheiro em cima disso, né? Quando a gente contrata um MLabs, por exemplo, não deixa de ser uma parceria também. Ou seja, ele está entregando algo e a gente também, tá certo? Para ele. Então, essa questão da definição, das parcerias, ela é muito importante dentro do planejamento. Sacou? Porra, para eu chegar no público do meu cliente, quais são as parcerias? O que é que eu preciso fazer para que eu tenha a maior facilidade para chegar lá? Sacou? Entendeu? Então, pô, vamos dizer que a gente tem um cliente A em que é muito nichado e o público dele consome conteúdo em determinados blogs. Sacou? Então, vamos buscar uma parceria com esses blogs, sacou? Para a gente divulgar esse conteúdo do nosso cliente, entendeu? Vamos fazer essa pesquisa de campo, sacou? Então essas parcerias elas são fundamentais dentro de uma estratégia, dentro de um planejamento, para que uma campanha seja um sucesso, essa é a realidade. Muitos dos clientes eles não entendem que um conjunto de uma estratégia, beleza? De uma estratégia de lançamento, etc., ele é uma coisa que tem que ser contínua. Ele acha que é uma coisa pontual, geralmente, sacou? A maioria dos clientes acham, né? A gente tem aqui, às vezes, situações... Eu posso até citar do SMS, por exemplo. Antes da pandemia, a gente trabalhava com empresas de eventos. Quando o evento não estava bombando, o cara ligava na hora pra gente. Bruno, meu irmão, eu preciso de um pacote de SMS, aí meu evento tá fraco, eu preciso bombar. Falei, negão, deixa eu lhe dizer. Não é SMS que vai salvar a sua festa, não. Ele pode dar um up, mas ele faz parte, tem que fazer parte de um conjunto de estratégias, sacou? De ações de marketing diferenciadas, sabe? Entendeu? Então é a mesma coisa. Às vezes o cliente ele não entende que isso é um processo contínuo, né? Às vezes o cara precisa, às vezes o cara está lançando uma ferramenta ou um serviço novo e o cara não entende, o cliente não entende que ele precisa realmente investir e que ele não vai ter aquele resultado no primeiro momento. Mas cabe a gente, dentro de um planejamento, sacou? Minimizar as perdas através de estratégias como essa daqui de parcerias. Beleza? Isso realmente ajuda bastante a gente. Assim como o SEO, por exemplo, entendeu? E produção de conteúdo, enfim. E a parte de retenção. Porra, beleza. Vou citar aqui um exemplo clássico da gente aqui no Hot Menu. Então, porra, a gente está fazendo a campanha de tráfego e tá dando conta teste, velho. Porra, sabe, tipo, isso é muito interessante. A galera, porra, chega, consegue converter, a gente faz a venda, papapá. E a gente tá tendo um problema sério de retenção. A maioria dos clientes, né, tem um problema sério de retenção. Essa é a realidade. Não existe mundo perfeito. A gente precisa entender isso dentro da estratégia. E isso é muito importante dentro do planejamento também. A gente criar ferramentas de retenção. Porque não adianta nada para o cliente a gente gerar aquela venda momentânea. O cliente ele sempre vai querer mais, ele sempre quer mais. Se você hoje entregar para ele um resultado de X, no outro mês ele vai querer X vezes 2 e depois X vezes 3. E aí vai chegar numa situação como, por exemplo, o que a gente teve com Drogaria Esquina, né? Que Felipe chegou para mim aqui e falou, poxa, o pessoal, o dinheiro que a gente está gastando, a gente já não consegue mais, não vai conseguir chegar naquele montante que ele quer atingir, sacou? As pessoas já estão, as pessoas já estão vendo o mesmo anúncio mais de uma vez. Tá entendendo? Então assim, é mais ou menos isso, sacou? Essa é a nossa, tem que ser a nossa preocupação. Se a gente não criar sempre estratégias para reter esse cliente, tá certo? E aí aqui a gente pode, nessa parte de retenção, a gente pode depois dividir aí, discriminar aqui várias coisas, como por exemplo, produção de conteúdo, gestão de comunidade, entendeu? Fazer outros tipos de ações para que a gente possa reter esses clientes, né? Então hoje a gente tem aqui o Hot Menu, a gente está convertendo, mas a gente está tendo também um índice alto um índice baixo de retenção.
Ou seja, o cliente vem impactado pelas campanhas, porra, ótima, etc. Vendeu, porra, e é isso que eu quero. Às vezes o cliente ele já vem de uma outra plataforma em que ele está tendo algum tipo de problema, né? E aí ele vem para nossa plataforma achando que ele vai ser solucionado aqueles problemas. E aí, porque ele foi impactado, né, por uma campanha, tal, etc. E aí quando ele chega aqui, ele tem aquele choque de realidade que todo mundo passa, como eu disse. Todo mundo tem esse choque de realidade. Sacou? E aí, a gente precisa reter esse cliente. Sacou? Então, essas ferramentas dentro do planejamento é interessante. A gente já tem que definir que, poxa, a gente já sabe que existe a possibilidade da gente aumentar, né, a gente gerar resultado para o cara, mas também existe a possibilidade real da gente, desse resultado que a gente vai gerar, a gente ter algum problema de retenção. O seu produto é bom o suficiente, né? Quais são as estratégias que você pensa, né, em criar para reter esses clientes, para que eles continuem utilizando a sua plataforma, né? Você é único no mercado? Quais são os diferenciais que você tem? Entendeu? Essas coisas são muito importantes para que dentro de uma estratégia de retenção, beleza, a gente consiga trabalhar bastante isso, beleza? E no final é aquela entrega de resultado. E aí deu certo? Eu até botei um textozinho aqui, que eu botei aqui. Por fim, não esqueça de monitorar sua campanha de marketing. É essencial avaliar o que deu certo e o que pode melhorar. E aí entram as ferramentas também, que é a questão de Google Analytics, Facebook, campanhas de análise de resultado das campanhas de e-mail marketing, enfim, que a gente pode passar para o cliente. Eu corri bastante porque a gente tem uma reunião agora 10 horas, mas o que eu quero dizer é que essa parte do planejamento, ela é muito densa, sabe? Muito densa mesmo. Ela é muito importante. Não é uma ou duas reuniões, não são 2 dias que vão ser suficientes para que a gente possa criar um bom planejamento. A gente tem que ter em mente também que um planejamento, existe a possibilidade dele ser modificado também. Dentro desse planejamento, a gente já tem que deixar um espaço para mudanças, certo? Por quê? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. A gente se planeja pelo que a gente tem hoje, pelo que a gente tem daqui a 1 semana, 2 semanas. Como a gente trabalha com infoprodutos, com internet, né? As coisas mudam muito rapidamente, então a gente tem que deixar essa janela em aberto. Mas, pelo menos o esqueleto, a gente precisa seguir e manter aquele padrão. Esse padrão precisa existir, certo? E cada um tem que entregar realmente esse resultado, gente. A gente precisa entregar esse resultado que a gente prometeu lá. Lá atrás, a gente prometeu esse resultado para o cliente. Não adianta nada a Liana vir aqui e prometer mundos e fundos pro cara e a gente não conseguir entregar aquilo que ele quis. Sabe? Quantos clientes aqui a gente atende e que eles estão vindo de um outro serviço, de um outro concorrente, de uma outra plataforma, com problemas, sacou, que ele está tendo, e que ele espera que a gente vá suprir esses problemas que ele tem, sacou? A gente precisa realmente desmistificar isso. E outro ponto para a gente finalizar, que eu quero deixar bem claro, é essa questão da qualidade, do comprometimento, sacou? Da gente pensar realmente como se fosse o nosso negócio. Isso é muito importante na hora de você entregar o resultado, sacou? Ter essa visão. A gente tinha aqui, eu gosto de dar exemplo de pessoas, a gente tinha aqui uma pessoa que ela demorava bastante para entregar, né? Ela tinha esse problema de prazo, mas era uma pessoa que tinha um comprometimento muito forte com a qualidade. E ela pensava muito no cliente, né? Como é que o cliente vai ver isso? Como é que o cliente do meu cliente vai ver isso? Eu, como consumidora desse produto, eu não gostaria de fazer isso. Não gostaria de receber tal produto dessa forma, assim, assado. Sacou? Esse é o ponto principal, velho. Quando a gente entende o nosso cliente, quando a gente se coloca no lugar do nosso cliente, a gente consegue criar coisas que vão dar certo, sacou, no final. Entendeu? Beleza? Então, assim, isso eu queria passar isso pra vocês, foi o mais rápido que fosse.
a importância de um bom planejamento, sacou? Que a gente precisa ter. E a gente ter essa certeza de que tudo aquilo que a gente planejou, toda aquela estratégia que a gente fez para os nossos clientes, a gente leve pelo menos até o fim, sacou? Para que a gente possa ter a capacidade de medir os resultados da forma correta. Beleza? Pronto, era só isso mesmo.